Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos iniciar a nossa unidade 4. Essa unidade, ela se chama Desigualdade e Informalidade Urbana no Brasil. Como eu comentei já em algumas aulas anteriores, né, tanto a respeito da urbanização no mundo quanto no Brasil, fez parte do processo, por estarmos, né, num modelo de desenvolvimento que pressupõe esse tipo de diferença para que exista a produção de lucro, enfim, por conta do contexto em que a gente se encontra, houve, né, e tem havido produção de desigualdades e informalidade urbana, ou seja, ocupações irregulares, favelas, né, ocupações que não atendem aos critérios que são definidos pelos coeficientes urbanísticos, que são definidos nas nossas legislações. Para isso, vale a pena resgatar mais uma vez, né, rapidamente aqui, falar um pouquinho a respeito da nossa urbanização, como vocês já viram no texto e no vídeo, que foram a principal base da aula passada. A gente começa a ter as nossas ocupações urbanas ali a partir de vilas que estão presentes na área de margens, né, das bordas, das orlas do país, e aos poucos essas cidades vão se direcionando para a beira dos rios e depois, finalmente, realmente no interior do país. A industrialização, por outro lado, ela começa a partir, principalmente, dos anos 60. A partir dos anos 60 que a gente começa a ter essa virada de um país que é majoritariamente rural para um país que é majoritariamente urbano. Nessas citações que a gente tirou, que são dos anos 2000, então já passou algum tempo, né? Praticamente metade dos municípios tinha menos de 10 mil habitantes. E a gente continua tendo esse tipo de situação no Brasil. A gente tem muitos municípios que são muito pequenos, até estados que têm muito mais municípios pequenos do que municípios médios ou grandes. Por outro lado, São Paulo, que é o município mais populoso, né, tem mais de 10 milhões de pessoas. Então, quando a gente começa a olhar para essas diferenças, a gente tem diversidade, ou seja, temos cidades muito diferentes entre si, e a gente tem desigualdades entre cidades e também dentro da própria cidade. Em relação à diversidade, as nossas cidades elas se diferem em relação ao número de habitantes, a dimensões territoriais, né? Temos cidades com dimensões muito pequenas. Aqui no Paraná eu posso citar um exemplo, não digo nem que é pequeno, mas que fica um pouco pressionado, um pouco apertado, a cidade de Paranaguá, que está entre a Serra do Mar, a costa, né, enfim, as áreas de manguezais, então ela fica toda contida, ainda mais considerando que os manguezais e as serras são áreas de preservação e tem o porto, que deveria é um vetor de crescimento econômico, de crescimento urbano, né? Então, a gente tem muitas cidades com dimensões territoriais e características territoriais que as tornam peculiares em relação a outras. A localização varia muito, né? Então, como eu acabei de dar o exemplo aqui de uma cidade de costa, a gente também tem cidades em montanhas, a gente tem cidades ou tem aglomerados urbanos em áreas, por exemplo, de populações ribeirinhas, né? Que estão ocupando áreas que são áreas de preservação e que são áreas de pouco acesso, né? Temos configurações espaciais muito variadas, diferentes possibilidades ali de riquezas naturais que cada uma dessas cidades tem, diferenças culturais, de formação histórica, cidades mais antigas, mais novas, cidades que surgiram da mineração, cidades que surgiram da ferrovia, cidades que foram as primeiras a surgir, cidades que estão surgindo agora, a gente tem de tudo. E quanto a desigualdades, a gente tem ritmos de desenvolvimento, né? E agora, toda vez que eu usar a palavra desenvolvimento, vocês já sabem que desenvolvimento é um termo que tem que tomar cuidado, né? O que a gente quer dizer com esse desenvolvimento. Mas que tem um ritmo, por exemplo, de industrialização, de crescimento econômico, muito diferente de uma cidade para outra. Também por conta do dinamismo da economia, né? A economia vai funcionar de maneiras diferentes entre cidades. A qualidade de vida, o acesso dos habitantes aos serviços básicos e a efetivação, né, do direito à cidade como um todo também vai ser muito variado entre cidades e também dentro da própria cidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, das diversidades, das desigualdades que acontecem de uma cidade para outra, mas que também acontecem dentro da própria cidade.
A diversidade, então, faz com que cada um dos nossos municípios seja único, né? Não é muito simples planejar ou projetar, como eu falei agora, né, nas aulas anteriores, a gente discutiu um pouco sobre a concentração do poder no governo federal, né? Como é difícil propor um modelo de casa, um modelo de gestão de habitação, né, de padrão de habitação social, que seja único para o Brasil inteiro, porque as necessidades são muito variadas, né? Então, é fundamental ter um olhar individualizado quanto a isso. Se a gente está pensando num futuro de todas as cidades, ou a gente está pensando em planejar todas as cidades, é muito importante ter esse olhar individualizado. E é difícil fazer isso a partir do âmbito federal, né? É natural, então, que a gente tenha que pensar em formas de construção que venham do local, do município, para chegar em consensos estaduais que discutem e chegam no consenso federal. É justamente essa a estrutura das conferências municipais que eu citei na aula passada como uma grande contribuição, né, do Estatuto da Cidade em diante. A gente ter a visão de cada específico ali, de cada pontual dos municípios, para a gente chegar a ter ali um consenso do Estado, e a visão de cada um dos estados vai gerar um produto federal que vai valer para todo mundo. Então, é uma construção muito mais do individual para o coletivo do que do lado de cima que vai ser replicado para todo mundo, né? Uma outra forma de ver realmente o planejamento urbano. E quando a gente fala sobre desigualdades, eu falei que existe desigualdade dentro do próprio município, mas também existe desigualdade de um município para outro, né? Por exemplo, cidades maiores, cidades menores, que vão ter acesso a mais ou menos verbas e que vão ser mais ou menos ricas, com mais ou menos facilidade de desenvolvimento, de crescimento e de satisfazer suas necessidades. Mas no Brasil a gente também tem uma desigualdade muito grande entre regiões. Então, se a gente for pensar a parte sul-sudeste, que ela tem um território menor, mas ela tem mais investimentos e tem mais riqueza, e um outro território norte-nordeste, um outro território centro-oeste, cada uma com as suas características, um deles mais rural ou mais natural, entre aspas, né, se a gente considerar alguns estados do centro-oeste e do norte que tem uma grande área coberta por vegetação, né, ainda uma área de preservação muito grande. Enfim, a gente tem, então, uma diversidade muito grande, uma dificuldade de padronizar ações que valem para todos os municípios. É praticamente impossível fazer isso. No Brasil, então, a gente tem muitas cidades pequenas e a gente tem poucas cidades grandes, mas essas poucas cidades grandes são muito expressivas. Existe um fluxo constante de pessoas entre cidades, seja por conta de compras, né, buscando produtos, seja por conta de serviços ou de oportunidades de trabalho, de vida. E, como diz, né, a Raquel Ronick nessa citação, na busca de algum sinal que pudesse apontar uma característica da cidade de qualquer tempo ou lugar, a imagem que me veio à cabeça foi a de um ímã, um campo magnético que atrai, reúne e concentra os homens. Então, a gente não tem uma espalhabilidade de pessoas de maneira igualitária, né? A gente tem centros, polos, como um imã, que atraem muitas pessoas e que fazem com que os pequenos polos ao redor ali tenham um pouco mais de dificuldade de atrair pessoas, porque esse polo principal, ele é um imã mais forte, por assim dizer. Então, é uma analogia que a Raquel Ronick faz, ela que é uma das principais estudiosas do planejamento urbano no Brasil e participante da reforma urbana e tudo mais, né? Então, é uma leitura também muito interessante vocês irem atrás dos textos e do site também, do blog da Raquel Ronick, que é uma super indicação, assim, uma pessoa que produziu e produz muito quando se trata de gestão urbana no Brasil. As cidades, elas vão ser classificadas entre pequenas, médias e grandes, só que esse tipo de classificação, ele vai variar muito conforme a região. Poderíamos pensar em classificar a cidade pelo número de habitantes. Eu acredito que muitos de vocês moram em cidades médias, né? Existe uma grande quantidade de cidades médias hoje nos nossos estados, e eu acredito que a maior parte de vocês está aqui na região sudeste, né, no Paraná, por conta da localização do nosso Restec. E aqui no Paraná, a gente tem muitas cidades pequenas, mas as cidades médias são bastante expressivas. Só que o que é ser uma cidade média? Né? Isso varia conforme o estado, conforme a região, e uma classificação que é muito interessante a partir das cidades médias, ela vem justamente da região de influência entre uma cidade e outra. Por isso que eu cito aqui do lado direito do slide, não só a gente se basear no número de habitantes, mas também na influência que uma cidade exerce sobre outras.
O IBGE tem esse estudo sobre regiões de influência das cidades, então não é só sobre regiões metropolitanas necessariamente, né, institucionalizadas como regiões metropolitanas, mas como uma cidade influencia na outra. Obviamente que eu vou dar o exemplo de Ponta Grossa, né? Ponta Grossa, ela é um polo regional, ela exerce influência sobre várias cidades menores que estão perto dela, exerce também influência sobre cidades médias e grandes que estão mais distantes por conta da sua localização geográfica. Mas ela não é uma cidade grande, tanto pelo porte, quanto porque ela é influenciada por Curitiba. Então, se a gente pensar num sistema satelital, né, como se Curitiba fosse um grande polo e Ponta Grossa fosse um médio polo. Então, as cidadezinhas pequenas, elas vão até Ponta Grossa e voltam para fazer determinadas ações do seu dia a dia. Vamos supor um habitante de uma cidadezinha pequena que vem até Ponta Grossa fazer uma consulta com um médico especialista ou ir até um mercado. Mas se for um médico especialista com uma coisa mais específica, tanto Ponta Grossense quanto a pessoa dessa outra cidade vão ter que ir até Curitiba. E assim vai funcionar para tudo. Por exemplo, Ponta Grossa tem um aeroporto, mas é um aeroporto de uso rural, de uso privado, ou de poucas linhas comerciais. Se é uma linha diferente, tem que ir para Curitiba, né? Ou, enfim, vocês entenderam, né? Pegar um avião daqui até outro lugar para depois fazer uma baldeação. De qualquer forma, o fato é que cidades médias, elas recebem influência de cidades grandes e elas influenciam cidades menores. Então, essa seria uma forma da gente classificar as nossas cidades em pequenas, médias e grandes, entendendo que não é só o número de habitantes que importa, não é mais assim que se classifica. Eu posso classificar pelo número de habitantes e depois também pela noção da região de influência entre outras cidades. Quando a gente fala de metrópoles e de aglomerados, a gente tem as regiões metropolitanas e a gente tem as regiões integradas de desenvolvimento, né? Então, tem as RMs e as RIDs. E tem as capitais. E as capitais têm uma capacidade muito grande de polarização no território nacional, ou seja, dando um exemplo aqui do Paraná e Santa Catarina, existem certas cidades catarinenses que se sentem mais influenciadas por Curitiba do que por Florianópolis, pela própria localização geográfica. Então, acaba que a força, entre aspas, da capital, enquanto localidade, ela exerce mais atratividade para as pessoas do que a própria divisão política de um estado e outro estado, né? Então, capitais, regiões metropolitanas e RIDs são as representantes das metrópoles, aglomerados e das grandes cidades aqui no Brasil. E se classificam, se categorizam como espaços urbanos constituídos por uma mancha contínua de ocupação, envolvendo fluxos intermunicipais, complementaridade funcional e integração socioeconômica. Eu vou abrir um parênteses aqui só para comentar rapidamente que aconteceu um fenômeno de muitas cidades comporem uma região metropolitana no papel, mesmo que na prática elas não sejam exatamente conurbadas ou não exerçam toda essa influência que está listada nessa citação como um pré-requisito para uma região metropolitana. Por que isso acontece? Assim como ter plano diretor garante à cidade acesso a determinadas verbas, fazer parte de uma região metropolitana também garante acesso a determinadas outras verbas. Então, às vezes, os municípios, eles têm essa vontade, essa necessidade de se organizar com outros municípios para criar institucionalmente uma região metropolitana, simplesmente para facilitar o acesso a, por exemplo, uma fatia de verba. Não necessariamente isso é bom, porque além de ter acesso a verbas, constituir uma região metropolitana vem com um enorme desafio. Todos os planos diretores têm que estar integrados, todas as políticas têm que ser compatíveis entre si, então não é tão simples assim. Se um dia vocês estiverem num papel dentro de um município de tomar essa decisão, será que cria região metropolitana, não cria, integra, não integra? Vejam muito bem quais são os requisitos legais para isso, porque é bastante trabalhoso fazer parte de uma região metropolitana. Além de ter que ter o seu próprio plano diretor, é necessário que o seu plano diretor seja compatível com o das cidades vizinhas, não dá para simplesmente tomando decisões sem consultar os outros municípios da região metropolitana, e é necessário um órgão e uma gestão desse grupo metropolitano. Então, não é tão simples assim, só abrindo esse parênteses. Mas é claro que existe sim uma priorização na distribuição de verbas quando se trata de região metropolitana e nas oportunidades que são abertas, né, justamente pela complexidade que ela representa. As cidades médias estão em expansão. Então, como eu falei agora há pouco, cidades médias são
Não digo que são a maioria, mas é onde está havendo mais crescimento. Se no momento de êxodo rural e no começo da industrialização brasileira houve enorme crescimento das grandes cidades em detrimento das pequenas, hoje a gente tem um fenômeno um pouquinho diferente, que é da pequena as pessoas migram para a cidade média, e a cidade média está ficando cada vez mais inchada e mais cheia de pessoas e de oportunidades e de desafios, e não as grandes, né? Por questões de busca de qualidade de vida e, enfim, também pelo fato das cidades médias estarem cada vez mais estruturadas, essas últimas 2 décadas aí, essa última década e meia, de 2005 em diante, tem havido bastante crescimento de cidades médias. Quando a gente fala, então, né, isso que eu acabei de comentar, num primeiro momento durante a industrialização, a gente teve mais cidades grandes crescendo, porém, tendo também maiores problemas de infraestrutura, moradia, acesso a serviços. E num segundo momento, as cidades um pouco menores têm sido a preferência, porque elas ainda tiveram condições de crescer com um pouco mais de planejamento. Então, vejam como isso é interessante. As cidades grandes, elas surgiram e elas começaram a se transformar em polo antes de existir a ideia de que era importante planejar, né? Porque, afinal, começamos a planejar as cidades a partir dos anos 50, 60 aqui no Brasil, foi mais tardio. As cidades médias, 50, 60, 70 anos atrás, elas eram muito menores, então, se elas começaram a ser planejadas meio que desde o princípio, elas também tiveram mais oportunidade de planejar direitinho antes de sair crescendo tão rápido como as cidades grandes, né? Então, quando a gente fala sobre como o Brasil tem demorado para crescer, demora para se desenvolver, tal, talvez isso seja uma oportunidade também de a gente olhar para erros de cidades em outros lugares do mundo e tentar fazer com que na nossa cidade as coisas aconteçam de uma maneira um pouco mais planejada. Isso é muito bonito de dizer, né? Pena que não está acontecendo, mas vocês entenderam o meu ponto de vista, né? Da gente tentar aproveitar que estamos mais atrasados, que estamos indo mais devagar, e tentar fazer com que o nosso crescimento seja mais saudável, olhando para os exemplos de problemas que aconteceram em outros lugares do mundo e que a gente não quer que aconteçam aqui. Continua havendo desigualdade entre municípios, né? Não dá para a gente fingir que só porque agora as cidades são menores está tudo ok. Não, a gente tem sim muitos problemas acontecendo de um município para o outro, e a gente também tem problemas acontecendo internamente nas cidades médias e nas cidades pequenas. Né? Então, continua existindo essa noção de controle, de comando, de exercer poder mesmo, de uma hierarquização entre cidades maiores e cidades menores. Onde que eu quero chegar com a aula de hoje? Com o fato de que, por mais que a gente fale da cidade, do planejamento urbano, do IBGE, dos dados levantados, e das normas, e do zoneamento, tudo isso que eu estou falando vai estar basicamente vinculado a uma parte da cidade, que é a cidade formal. Só que as cidades brasileiras, hoje em dia, elas já não são mais compostas só pela parte formal, pela parte... Aliás, acho que nunca foram. As cidades são essencialmente formadas por duas. E aí eu poderia citar aqui para vocês muitas leituras para falar sobre isso. Como eu disse, a gente tem Milton Santos, tem Marcelo Lopes de Souza, tem muitos geógrafos que contribuíram, filósofos que contribuem com sociólogos, né, com a cidade brasileira, para tentar entender a cidade brasileira. E a gente tem o circuito da economia urbana, que é um conceito muito, muito difundido, mas eu não vou me aprofundar nele aqui, só que ele tem tudo a ver com o tema da aula de hoje, em que existe um circuito formal da economia e um circuito informal da economia. Por mais que a nossa sociedade esteja estratificada em várias classes sociais, né, então a gente tem a grande elite, os muito ricos, depois tem a classe média, alta, média, baixa, depois tem a classe baixa, depois tem o pessoal que está na linha da pobreza mesmo, né? Enfim, por mais que a gente possa estratificar em muitas, muitas camadas, a divisão mais importante que a gente tem é entre aqueles que estão acima da linha da formalidade e abaixo da linha da formalidade. Se a gente for olhar comércio, serviços, habitação, água, saneamento, energia, todas as redes de infraestrutura, existe uma forma de encontrar uma alternativa, uma estratégia informal, né, pirateada, enfim, uma ocupação irregular,
para resolver esses problemas quando a população não consegue resolver de maneira formal. E esse é um grande marco, uma linha divisória muito, muito importante a ser levada em consideração quando se trabalha com planejamento urbano. Porque existe, sim, uma cidade mais rica, regularizada conforme os parâmetros urbanísticos, né? Então, eu tenho meu alvará, minha casa está de acordo ali com o número de pavimentos, com o recuo, com tudo que é exigido naquela zona. Eu tenho acesso às redes de infraestrutura, ofertas de comércio, cultura, lazer, próximo da minha casa, os serviços estão todos ali. A população é de maior renda, é uma população que tem escolaridade alta e que é majoritariamente branca. Essa é a característica da população formal brasileira. Quando a gente vai olhar para o segundo segmento, para o segmento abaixo da linha, né, como eu disse para vocês, como se a gente dividisse realmente em dois circuitos, num circuito da economia informal, temos pessoas sobrevivendo, né, da mesma maneira. Só que elas sobrevivem com parâmetros urbanísticos irregulares, porque elas estão ocupando áreas que não deveriam ter habitação. E lembre-se que aluno meu nunca vai se referir como invasão, não é invasão, é ocupação ou é aglomerado subnormal, talvez favela. O próprio termo favela, não sou muito fã desse termo, não. Mas o fato é que uma pessoa ocupa uma área não é pelo prazer de invadir, de sacanear o proprietário, é como uma estratégia de sobrevivência. Então, não está certo a gente chamar de invasão, né? É uma ocupação como uma estratégia, como uma alternativa, porque não tinha outra maneira. Vocês acham que uma pessoa em sua consciência preferiria ocupar e estar sujeito a tantos problemas, ou a viver de maneira regular, de maneira formal, né? Então, dentro desse circuito da economia informal, a gente tem ocupações irregulares, a gente tem falta de redes de infraestrutura ou redes inacabadas, pouco ou nenhuma oferta de comércio, de cultura, lazer e serviço adequada para o poder aquisitivo daquela população, menor renda, maiores taxas de mortalidade, de fome, de desemprego, e é onde a gente tem a concentração da população negra. Então, como eu comentei já em outras aulas, a gente sabe que o racismo ele é estrutural no Brasil e é muito notório quando a gente vai analisar esses diferentes segmentos, né, das populações que conseguem ocupar áreas de maneira regular e as populações que, por estratégia de sobrevivência, acabam indo para dentro da noção da irregularidade, a incidência, né, a diferença de quantidade de pessoas de cada etnia é muito diferente. Então, é importante levar isso em consideração. Se a gente estiver fazendo planejamento apenas para a cidade formal, né, se a gente estiver só levando em consideração zoneamento, parâmetro urbanístico, a gente não vai atingir boa parte da população. E o que a gente quer? A gente quer planejar para todos ou a gente quer planejar só para aqueles que já estão já está tudo meio certo, vou tentar deixar aquilo ali 100%. Ou a gente vai realmente atacar ali o grande problema que é, cara, eu não tenho nenhum parâmetro urbanístico sendo atendido. Como que eu vou garantir que essa população vai ter qualidade de vida? Né? Então, é muito, muito importante que ao fazer planejamento urbano a gente não se atenha apenas a quem já segue algum parâmetro, e sim aqueles que não seguem nenhum parâmetro, para pensar como que eu vou resolver isso aqui. Lembrando que, se eu estou me atendo àquela lógica mais tradicional de zoneamento, recuo, afastamento, tal, declividade, eu não conseguiria nunca fazer nenhum tipo de gestão de uma favela em Morro, no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas existem sim, né, soluções intermediárias, soluções que não são regularização completa, mas também não são despejo e remoção das populações, né? Não tem como eu remover todo mundo da favela do Rio de Janeiro. Então, que eu leve condições mínimas de sobrevivência, regularize essas habitações, leve, é claro, redes de infraestrutura, resolva os principais problemas que eu tenho com deslizamento, remova as pessoas que realmente estão em situação de risco, que não podem ficar ali, né? Mas que de maneira, levando muito em consideração o nosso bom senso, a gente pense sim em ferramentas que nos permitam trabalhar com todas as pessoas da cidade e não apenas com metade delas. E por quê, né? Por que essa dificuldade de planejar? Por que existe essa diferença entre duas cidades, né? Por que eu tenho duas cidades dentro de uma? A gente tem vários pontos, né? Como eu falei para vocês, estamos no mundo capitalista, é inerente ao capitalismo ter essas diferenças sociais, porque é isso que vai fazer com que exista a geração de lucro, mais-valia. Eu não vou entrar nesse mérito, mas para quem gosta de estudar essa área, provavelmente já ouviu falar de todas essas noções. Mas o fato é que
Temos 6 pontos aqui para listar como importantes componentes para fazer com que a cidade viesse a ser como ela é hoje e a desigualdade existisse em tão alto grau. A urbanização foi muito rápida e muito grande, de forma que as políticas públicas de desenvolvimento urbano não foram capazes de preparar os municípios para receber uma quantidade tão grande de população de uma vez só, como eu já falei em outra aula, né? Não existia essa cultura de planejar antes para daí chegar. Chegou tanta gente que era impossível garantir qualidade de vida para todo mundo que chegava na cidade, ou ter um mínimo de infraestrutura suficiente para todas essas pessoas. Segundo ponto é que as oportunidades, né, a industrialização acabou trazendo um imaginário de progresso e de crescimento e de evolução e de oportunidade, fez, né, essa ideia, essa noção fez com que muitos trabalhadores viessem para as grandes cidades, para cidades que tinham indústrias, em busca de um sonho, de uma melhor qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo em que havia muitas indústrias, não havia uma ampliação tão grande de redes de infraestrutura ou de serviços, ou mesmo de habitação para atender a todas essas pessoas. Com isso, muitos dos migrantes acabaram se vendo em situação de ocupar irregularmente as áreas para conseguir sobreviver na cidade e encontrar trabalhos irregulares, trabalhos informais, subempregos, para conseguir sobreviver. O terceiro ponto é que, com a recessão econômica dos anos 80 e o modelo desenvolvimentista, privativista dos anos 90, isso fez com que o número de políticas públicas, políticas sociais públicas reduzisse. Então, sim, não tem como a gente falar de planejamento urbano, de urbanismo, de desenvolvimento das cidades, sem a gente olhar para a política vigente no momento. E nos anos, toda a década de 90, né, de 80 e 90, a gente teve ali uma sucessão de políticas muito desenvolvimentistas e de pouco investimento em políticas sociais. E isso fez, né, de fato, com que as desigualdades ficassem ainda mais aparentes e a qualidade de vida e a ideia de sociabilidade, de relação entre diferentes classes sociais na cidade ficasse cada vez mais problemática. Quarto ponto, a terra urbana é mercadoria. Isso eu sei que vocês já viram, né, na aula que a gente apresentou aquele vídeo sobre a propriedade urbana no Brasil. Quanto mais bem localizado o imóvel, maior o seu preço. Então, é claro que essa luta, essa briga por imóveis com um valor agregado mais alto, ela acaba impactando muito, né, fazendo com que os investimentos urbanísticos sejam feitos sempre nas áreas mais ricas, o que aumenta ainda mais o valor de terra, o que fomenta a ter mais investimento, e que as áreas mais empobrecidas acabam ficando cada vez mais distantes, cada vez menos dotadas de infraestrutura. A parte da cidade que tem mais infraestrutura, que tem mais serviços, tem o seu valor melhorado. Acaba gerando, né, uma cobiça, um desejo do mercado imobiliário, e isso está na mão de poucos proprietários. Então, lei da oferta e da procura, eu acabo tendo esses valores de terra subindo cada vez mais. E o ponto aqui, que é o ponto que a gente vai começar a discutir na próxima unidade, é que o poder público também pode fomentar problemas urbanos. Às vezes a gente tem essa ideia de que o mercado imobiliário é o único responsável pelos problemas, e que o Estado ele só está ali com a mão no freio de mão, né, que está tentando segurar e tal. Mas o próprio poder público, pelo menos da maneira que a gestão das nossas cidades tem sido feita, também faz com que aconteça uma hipervalorização de determinadas áreas em detrimento de outras, e como eu já comentei antes, a hipervalorização e a gentrificação, ela não é sempre positiva, pelo contrário, ela é positiva para alguns proprietários, mas ela é negativa para o restante da cidade. Então, gente, finalmente, quando a gente fala que não existe subsídio do poder público, ou que não existe renda suficiente para alugar, para comprar uma moradia numa parte legalizada, na parte formal da cidade, é claro que o trabalhador de baixa renda vai acabar morando em áreas informais, e isso vai fazer, então, com que esse ciclo se perpetue, né? Porque cada vez mais ele vai acabar ocupando áreas mais periféricas, se ele for tentar viver na maneira legal, ou ele vai acabar ocupando irregularmente áreas mais centrais, para melhorar a qualidade de vida dele, o acesso aos serviços, só que com isso ele acaba perdendo muito, né, porque acaba perdendo a participação, né, dele dentro das políticas públicas, dos sistemas públicos de infraestrutura e tudo mais. E o que a gente precisa ter em mente é que, como a maior parte da população do Brasil é de baixa renda,
essa precariedade, essa irregularidade não é mais uma exceção, é a maioria, né? Então, bem importante a gente levar em consideração isso, que quando a gente for fazer planejamento urbano, a gente precisa projetar para todos, planejar para todos, e que hoje a maior parte da população está em situação irregular, né? Então, vai caber a gente ver até onde que a gente consegue planejar de maneira a incluir todo mundo, por mais difícil que isso seja, porque a maioria já está numa situação informal. Então, aquele nosso planejamento urbano funcionalista, baseado em regras, talvez já não seja o suficiente para atingir a 100% da população, certo? Bom, gente, por hoje é isso, então. E a gente conversa em seguida, dando continuidade na próxima unidade, onde a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão das diferenças sociais e das alternativas que a gente pode ter para tratar com essas pessoas enquanto poder público, né? De como que o poder público tem responsabilidade sobre essas decisões e sobre as dinâmicas da cidade, certo? Então é isso por hoje, até a próxima aula.